Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou tratar do longo prazo aí no mercado de ações. Será que é só a gente comprar ações, deixar aí para o longo prazo que está tudo resolvido? A gente vai ter aquela curva de juros compostos maravilhosa aí? Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo e já te convido a se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha que ajuda bastante a gente aqui e compartilha com seus amigos que se interessam por esse tipo de conteúdo. Bom, para começar o vídeo, eu vou voltar aqui num pedido que foi feito no vídeo anterior, do Márcio Albuquerque. Ele pede, pega uma carteira de 2012 e projeta ela hoje. Qual seria o resultado dessa carteira de 2012 até hoje? Bom, por que ele fez esse pedido? No vídeo anterior, eu vou deixar um card aqui para vocês, eu mostrei lá uma planilha em que eu monto carteiras mensais, é um programa de backtest simulado. Eu pego ali algumas carteiras que eu monto elas lá mensalmente, vou trocando todos os meses e mostro o resultado dessa carteira para vocês. Vou até mostrar de novo essa planilha aqui rapidamente. Bom, o resultado esperado daquela carteira em que eu troco todos os meses as ações, baseado ali no método Construindo Carteiras Eficientes, Inclusive, se você está aí buscando um método para poder aprender a investir em ações, dia 6 de março vão estar abertas as inscrições da primeira turma, então fica ligado aí, que em breve eu vou deixar o link aqui para vocês. Naquele vídeo eu mostrei as carteiras aqui, por exemplo, a primeira carteira que eu tenho simulada foi montada em março de 2012 e no mês de abril eu teria desmontado com esse resultado. No mês de abril eu montaria outra, certamente algumas empresas se mantêm, outras empresas vão trocando e eu vou rebalanceando ali de forma que fique a proporção seja a mesma para todas as empresas e todos os meses eu vou trocando. Com isso, cheguei nesse resultado aqui, teórico, lá do nosso estudo de backtest. O que ele me pediu foi que eu pegasse essa carteira aqui, de março de 2012 e trouxesse até hoje. Como estaria essa carteira até hoje se não tivesse trocado esses ativos? Então, eu trouxe nessa planilha aqui um estudo não só com aquele mês que ele me pediu, mas eu resolvi fazer logo de todos os meses de lá para cá. Vai dar um gráfico interessante ali para vocês verem já já. Mas falando mais daquela carteira, ela teria rendido aí em torno de 250% desde 2012, de março de 2012 até fevereiro de 2023. São praticamente aí 11 anos, quase que exato. E o que eu acho que é legal de falar aqui dessa carteira, antes da gente entrar no assunto que eu quero pegar um gancho aqui desse pedido dele, que vai ser o longo prazo de um modo geral, Bom, a primeira coisa, esse método realmente conseguiu achar algumas empresas que eram muito boas, O longo prazo mostrou isso, realmente as empresas subiram bastante. Essa Equatorial, por exemplo, aqui mais de 1000%. Tem aqui um gráfico da cotação dela, ela foi sempre subindo, mesmo com todos os percalços que a gente teve aí no Brasil, no mundo, de lá para cá, ela vem sempre subindo. Achou empresa como a São Martin, que recentemente caiu aí, está numa queda de quase 50% aí, mais ou menos, mas valorizou bastante, contribuiu para que a carteira se desse bem. E a gente teve também casos de empresas que ficaram ruins, que por exemplo a Time for Fun, e que de fato a empresa ficou bastante ruim, ela caiu mais de 80%, e tem empresa que está perdendo de lá para cá, que é a Gerdau, perdendo aí em torno de 7%. Gerdau, inclusive, que hoje está dentro, eu trouxe um vídeo recentemente, vou deixar linkado aqui também, é uma das empresas que hoje, para mim, no meu método, ela está barata ainda, O que até traz a primeira reflexão aqui, que eu queria trazer de longo prazo, A Gerdau estava barata lá em 2012, está barata hoje, mas trouxe prejuízo. E o que a gente pode entender também com isso? Olha, ela estava barata em 2012, antes aqui desse gráfico, mas ela ficou ruim no meio do caminho, Certamente esse método em que eu faço o ranqueamento das empresas de tempos em tempos, trocando ali, eu gosto de trocar mensalmente, mas você pode trocar de acordo com a sua preferência, teria excluído a Gerdau em algum momento, Quando ela começou a ter prejuízo aqui, certamente teria vendido ela, não teria comprado mais, trocado por outras empresas que tinham mais potencial de alta naquele momento, e depois voltado a comprar, certamente, quando ela ficou boa de novo, se ela estivesse barata. O fato é, uma empresa, uma carteira montada naquela época teria tido aí, beleza, um resultado teórico, pelo estudo, de 250%. Já se a gente viesse trocando todos os meses a carteira,
a gente poderia ter chegado num resultado aí de aproximadamente mais de 10 vezes de ganho, né? Saiu uma carteira de 100 mil reais para mais de 1 milhão e 100. Bom, mas além disso, o que eu queria... ele me pediu para trazer aquela carteira, mas eu trouxe várias carteiras, né? E esse gráfico aqui, a gente consegue ver como teriam se saído as carteiras montadas lá atrás, se tivesse mantido até hoje, né? Então, por exemplo, se mantivesse a de março de 2012, né? Teria tido aquele resultado que vocês viram. A de abril de 2012 até agora, né? Teria tido um resultado um pouco pior, de maio um pouco pior, e aqui nesse gráfico a gente consegue ver todos os meses aí de lá para cá. Aqui já algumas coisas se destacam, né? Por exemplo, 2016 para 2017, né? Logo após o impeachment ali, aquelas carteiras daquela época teriam se desenvolvido muito bem, né? Até melhor do que ficar trocando carteira todos os meses, né? O problema é que aqui teria sido uma sorte, né? Por que a gente montaria naquela época e não um pouco antes, né? Se a gente tivesse montado aqui em 2014, a carteira de 2014, de lá para cá só rendeu 30 e poucos por cento aqui, ó, 37%. Já se a gente tivesse montado em 2016, né, 2017, a gente teria tido mais resultado do que aquela carteira mensal. Mas isso aqui mostra para nós que seria sorte. Já quando a gente olha para a troca mensal, ali já não é sorte, ali você está sempre usando aquele mesmo critério e renovando, atualizando aquele critério. Estou sempre buscando empresas mais baratas e melhores no dia de hoje. Então, quanto mais frequente for as mudanças, isso eu consegui ver lá no meu programa de backtest. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo aqui depois sobre isso, como que foi evoluindo, como foi a evolução baseada na frequência de troca, né? Para vocês terem uma ideia, se eu trocasse todos os dias, você teria sido a melhor frequência de carteira possível, né? Se eu trocasse todos os dias, é melhor do que trocar toda semana, do que trocar todos os meses, que é melhor do que trocar de 2 em 2 meses e assim por diante. Só que isso é um estudo teórico, né? Com certeza aí começa a entrar taxa, a gente tem que fazer outras contas, né? Nem é recomendação que você faça nada disso. Só mostra para nós, né, que quanto mais atualizado estiver aquela sua carteira, quanto mais baratas e melhores aquelas empresas naquele momento, maior o potencial que elas têm de subida. Bom, além disso, esse gráfico mostra para nós também que, olha, empresas mais curto prazo, né, os resultados tendem a ser menores. Então, ações realmente são ativos para investimento de longo prazo. Aqui no curto prazo já entra na loteria. Teve alguns meses de ganho, mas vários meses de perda, né? Por exemplo, aqui no total são 120 meses positivos, 11 negativos, e todos os 11 negativos estão aqui, ó, de 2021 para cá, quer dizer, dos últimos um ano e pouco aí, né? Então, carteiras montadas muito recentes acaba entrando ali no meio que aleatório. Às vezes vai dar bem, às vezes vai dar mal, enfim. No longo prazo tende a ser melhor. Mas vocês viram também que não é o longo prazo sozinho, né? Então, talvez aqui, ó, 2014 para cá já são aí quase 8 anos e a carteira está rendendo só 30%, né? Está perdendo até para a inflação, CDI, enfim. Então, não bastava o longo prazo, é um longo prazo que tem que ser feito com qualidade, né? É importante a atualização, você sempre está atualizando sua carteira para empresas melhores. Isso é importante a gente pensar uma coisa. Às vezes a gente casa com uma empresa, né, que está caindo. A Gerdau, por exemplo. A Gerdau é uma empresa que hoje está na minha carteira, hoje já está entre as mais baratas, naquela época estava, mas se a gente tivesse mantido ela ali, né, em 2015, por exemplo, a gente teria atrasado muito a nossa vida, enquanto outras carteiras naquela época, outras ações naquela época estavam subindo. Outra coisa que dá para tirar desse gráfico aqui, né? Aqui a gente vê, essa época, por exemplo, a época de impeachment, né? Então aqui no Brasil a gente tem muita oscilação. Entra um governo muito oposto do governo anterior, né? Sempre tem essas coisas e isso acaba gerando, impactando aí nesses gráficos de longo prazo. Então, de fato, uma empresa lá que era boa lá atrás, ela pode não ser boa agora, porque muda tanto. Né? Teve uma época que as empresas de educação, por exemplo, o governo Lula, o governo Dilma, empresas de educação ali se deram muito bem, né? Recentemente já não se deram tão bem assim, por conta de políticas diferentes. Então aqui no Brasil a gente tem muito isso, impacta muito nos nossos resultados também. E uma outra coisa que é importante a gente levar em consideração para o longo prazo, nessa relação com ações, né? É que as ações a gente demora um tempo muito grande para aprender. A gente, às vezes demora 10, 20 anos para poder começar a contagem do longo prazo para nós. E eu não estou falando isso aqui da minha cabeça, de fato. Eu já trabalho com ações quase 20 anos, já monto carteiras que se deram bem, carteiras que se deram mal. Aprendi muita coisa e talvez de 3 anos para cá é que eu tenha começado mesmo a
a trilhar aquela ideia de longo prazo, aquela do juro composto, né? Vou mostrar para vocês agora um gráfico aqui do juro composto, né? Que a gente sonha, né? Vou começar um pouquinho, vou aportando, rendendo e daqui 30 anos aí, enfim, estou milionário. Bom, tudo bem, mas a gente tem que deslocar um pouquinho, porque acho que a gente fica no mínimo aí, hoje em dia, com mais informações que existem, talvez a gente vai conseguir acelerar esse aprendizado, mas no mínimo aí 1, 2, 3, talvez 5 anos, para começar a contar de verdade essa linha do juro composto aí de só ascensão, né? E lembrando que não tem como ser só ascensão, inclusive, né? A gente vai ter nesse meio do caminho aí alguns percalços, por exemplo, nesse gráfico aqui a gente vê até percentualmente alguns percalços que aconteceram, que são normais de acontecer, quedas aí de aproximadamente 30% a 40%, mesmo numa carteira, mesmo numa metodologia que seja boa, uma metodologia que funciona, ela vai cair ali às vezes 30%, 40%, enfim. Faz parte do negócio, né, do investimento em ações. Bom, o que eu queria trazer hoje era isso, essa reflexão aí de longo prazo, né? Se é só longo prazo, de qualquer jeito, será que qualquer longo prazo funciona? Era mais para vocês refletirem um pouco também, né? Poxa, é importante ter esse tempo de aprendizado. Se você for muito afoito, colocar muito dinheiro no início e tiver que andar para trás, você vai perder aí vários anos para recuperar, e se é que vai ter paciência e vontade, né, de tentar recuperar. Às vezes muita gente deixa lá, nem deixa aí, se voltar, voltou, se não voltar, não voltou, né? Então, o longo prazo ele tem esse perigo, né? A gente tem que fazer ele de uma forma bem feita. Fazer com metodologia, fazer com critério, de uma forma objetiva, que esteja dentro do seu perfil. Não adianta também você tentar ser um especialista e estudar as melhores formas de valuation, de tentar aprender a ser um especialista. Se você não vai ter tempo para dedicar, se você não vai ter tempo para poder buscar o conhecimento da forma ideal, sei lá, talvez fazer MBAs, talvez fazer cursos aí mais profundos na área, você não vai ter tempo para fazer isso. Vai tentar só com o YouTube, por exemplo, virar um especialista. Aí não dá certo. Então, é importante ter essa noção de alinhar ali o conhecimento de acordo com o seu perfil, aquilo que você consegue dar conta de fazer na prática. Bom, já falei demais, a ideia de hoje era essa, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha que ajuda bastante a gente, compartilhe com seus amigos e dia 6 de março vai estar aberta aí as vagas do nosso curso Construindo Carteiras Eficientes. Um grande abraço e até a próxima.